Boa tarde a todos. Vamos para a nossa aulinha de hoje. Já tem alguém comigo? Quem é? Tem duas pessoas. Bom, três pessoas. Boa tarde a todos, bem-vindos. Pessoal, vamos para a aula de hoje de assunto referente ao caderno do quarto bimestre, tá? Oi, Bárbara, tudo bem? E então, vocês estão me escutando bem? Preciso só desse feedback. Se vocês estão me escutando. Olá, Manuele, boa tarde. Olá, Ana Carolina, boa tarde. Bom, eu acredito que vocês estejam me escutando, senão vocês já teriam reclamado, né? Ah, Lara, boa tarde. Lara, vocês estão me escutando bem? A Lara sempre me dá retorno disso. Andréia, boa tarde. Bom, hoje eu trouxe material de PowerPoint, tá? Então eu vou compartilhar minha tela com vocês e explicar as questões do formulário dessa semana. Ah, que bom. Então agora, sabendo que o som tá ok, eu fico tranquilo. Então, hoje nós vamos para o caderno do aluno do quarto bimestre. O formulário tem questões baseadas nas atividades 1 a 3, tá? Não tá difícil esse formulário. Ele tem uns detalhezinhos que eu vou explicar com calma e vocês vão entender, tenho certeza. As questões de 1 a 5 tem um texto que eu não vou fazer leitura deles, não vou perder muito tempo, e eu não acho necessário. O importante para as questões de 1 a 5 é essa tabela, tá? Referente a barragens. Tanto o texto também pergunta quantas barragens existem no Brasil. E aqui são características, informações sobre as barragens, o município, qual é o minério principal, a altura, o volume e a categoria de risco, tá? É essa tabela que eu vou tomar como base para os próximos 5 exercícios. O primeiro exercício fala assim: considerando a exploração de todos os tipos de argila no estado de São Paulo, quais são os valores de altura da barragem que mais se repetem? Pessoal, é para olhar só a argila, tá? Depois que identificar as argilas, ver as alturas. Então, aqui, por exemplo,
argila, altura 15, argila, altura 15, argila, 25, argila, 23,58, argila, 14, 20, 18. Tem aqui tipos de argila, mas é argila. Argila arenosa, 12. Argila caulinítica, 5. Argila caulinítica, 5. Tá? Então, é para trabalhar só com as alturas das argilas, que eu já coloquei aqui esses valores, tá? Daí o exercício pergunta o quê? Qual mais se repetem? Eu tenho dois números que aparecem duas vezes, não tenho? Eu tenho o 5, né? O 5, e eu tenho o 15. Então, o 5 e o 15 são os valores que se repetem aqui no exercício 1. Tá? Esses valores que mais se repetem, eles recebem um nome de moda, tá? Então, seria a mesma coisa que eu pedir a moda dos valores, tá bom? Então, o valor mais frequente, o valor que mais aparece é a moda. E se tivesse um número aparecendo 3 vezes? Aí ele seria a moda, porque 3 é mais que 2. Ele ganha dos que aparecem 2 vezes, né? É que aqui empatou. O 15 aparece 2 vezes e o 5 aparece 2 vezes. Agora, se eu tivesse um número aparecendo 3 vezes, daí ele seria a moda. Então, moda é o valor que mais aparece. Então, as modas, né, que são duas, do exercício 1, 5 e 15. No exercício 2, pede a média de altura das barragens de argila. Novamente, só as de argila. Então, a gente vai pegar todos os valores de altura e fazer a média. O que é a média? A média é você somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores. Isso é a média. As alturas referentes à argila são 10 valores, ó. São 10 valores. Então, eu tenho que somar esses 10 valores. No caso, até já somei aqui, ó. Deu 152,58. E dividir por 10, porque são 10 valores. 152,58 dividido por 10 dá 15,258. Dos valores, o mais próximo é o 15, né? Das alternativas, qual que é o mais próximo? É o 15. Vou parar só um pouquinho, porque eu fico preocupado se alguém quer falar comigo, ou quer fazer uma pergunta. Oi, Joyce. A Joyce chegou também. Bom, acho que não tem pergunta, então vamos continuar. Segundo exercício, ok, aproximadamente 15. Terceiro exercício. Conforme a tabela, qual o valor central do volume das barragens? Então vamos lembrar o que a gente já viu. O valor que mais aparece é a moda. Só um instante. Acho que é melhor. Não, daí fica muito pequeno a tela. O valor que mais aparece, mais frequente, é a moda. O valor, a média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores. E o valor central, pessoal, é a mediana. Guardem esse nome. Mediana. O que é? O próprio sinônimo já diz, é o valor central. Porém, não é qualquer, não é pegar os valores e ver quem está no meio. Tem que ser com os valores
em ordem, tá? Isso cai, por exemplo, muito no Enem. O Enem cobra muito mediana e nunca coloca os valores em ordem. Então, aqui, ó, ele pede o valor central, que é a mediana, do volume das barragens, de todas as barragens. Então, a gente tem que pegar todos os valores referentes a volume, colocar em ordem. Ó, eu coloquei em ordem aqui, ó. 8.500, 74.135, até o último, 6.340.000. Como que eu vejo um meio? Eu posso ir cancelando. Cancelo o primeiro e o último. O novo primeiro, o novo último. No caso, o segundo e o penúltimo. O terceiro e o antepenúltimo. Eu vou cancelando esse com esse. Eu vou riscando um a partir do começo e um a partir do fim, entendeu? Então, 8.500, 6.340.000, risca. Depois que eu risquei 74.135 e 3.200.000, risca. A partir do começo e a partir do fim. Depois risca 112.000, 3.190.000 e vai riscando até ficar um ou dois. No meio, ou fica um só ou ficam dois. Ah, e se ficarem dois, se eu riscar os dois, daí você não fica com nada, ué, não pode? Se ficarem dois, tem que deixar os dois. Então, no meio ficam um ou dois. Aqui nesse caso ficou um só. Então, ele é a mediana, ele é o valor central. Nesse caso, então, o valor central é o 375.000. Ok? Exercício 4. Qual a diferença entre a maior e a menor altura? Isso tem um nome específico, tá, gente? A diferença entre o maior e o menor valor é chamado de amplitude. Então, o que ele quer nesse exercício? Ó, a gente está vendo bastante definição hoje. Já vimos moda, média, mediana e agora amplitude. O que é a amplitude? É a diferença entre o maior e o menor valor. No caso, ele quer a amplitude das alturas no exercício 4. A maior altura é 60. A menor altura é 5. Então, a minha amplitude, nesse caso, vai ser 60 menos 5, que é 55. Tem na alternativa? Tem. Tudo ok. Tá? Então, amplitude do exercício 4, 55. O exercício 5 também pede uma diferença, uma amplitude, porque pede a diferença entre o maior e o menor volume, quer dizer que ele quer a amplitude dos volumes. O maior volume é 6.340.000, o menor volume é 8.500, subtraindo os dois eu chego em 6.331.500. Tem alternativa? Tem. Tudo ok. Então, aquela tabela que era para fazer os primeiros 5 exercícios, a gente já fez. Alguém deu boa tarde para mim, deixa eu ver quem é. O João. Oi, João, gente boa. Boa tarde. Ai, que belezinha, Joyce me elogiando. Tem uma belezinha, Joyce, que eu explico muito bem. Que belezinha. Obrigado, viu? Então, pessoal, tem dúvida? Qualquer coisa, eu tô de olho aqui no chat, viu? Agora, para os exercícios 6 a 8, tem outro enunciado, que é esse aqui. Em um ambulatório médico, no mês de fevereiro, foram atendidos pacientes pela oftalmologia e durante os 10 primeiros dias, o número de atendimentos diários
estão expressos na tabela abaixo. Pessoal, já observa a tabela, observa que são 10 números, tá? Observa que eles não estão em ordem, então para fazer mediana, por exemplo, pessoal, mediana ou valor central é a mesma coisa, tem que ser com os valores em ordem. Ah, do menor para o maior ou do maior para o menor, tanto faz. O meio é o mesmo nos dois casos, tá? Então, a ordem, eu costumo fazer do menor para o maior, mas se fizer do maior para o menor, também dá certo, porque o meio é o mesmo, tá? O que ele pede no exercício 6? A média. A média de atendimentos diários é aproximadamente... Pessoal, o que é a média? Média de um grupo de valores é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Aqui eu tenho 10 valores, então eu vou somar os 10 e eu vou dividir por 10. Concordam? Se eu tenho 10, na média eu vou dividir por 10. Então eu vou pegar todos os valores 100, 115, 119, 123, 135, 123, 141, 100, 140, 123. Somar tudo. Somando tudo, dá 1.219. Agora eu pego o resultado dessa soma e divido por 10. 1.219 dividido por 10 é 121,9. Atenção! Pessoal, 121,9 eu não coloquei no slide, mas estou falando. 121,9 não é aproximadamente 121, pessoal. 121,9 é quase no 122, então é aproximadamente 122, tá? Então não é porque antes da vírgula tá 121 que vocês vão marcar no exercício 6 a alternativa 121. Eu devia ter colocado aqui no slide aproximadamente 122, né? 121,9, falta 0,1 para 122, é muito pouco. Então, exercício 6, aproximadamente 122 a média. 7. A mediana dos valores. Lembra que eu comentei que os valores não estão em ordem? Então, primeira coisa, colocá-los em ordem. Coloquei em ordem aqui, ó. Depois que colocar em ordem, lembra daquilo. Para ver o meio, vai riscando. Um número a partir do começo e um número a partir do fim. Então, vou riscar 100 e 141. Depois vou riscar 100 e 140. Depois vou riscar 115 e 135. Depois vou riscar 119 e 123. E ficaram 2. Lembra que o meio, né, para ver a mediana, o meio, quando é uma quantidade ímpar, fica um número só. Agora, quando é uma quantidade par, ficam 2 números. Que eu lembro que eu até falei, não pode cortar os 2, que daí eu não tenho mediana nenhuma, eu cortei tudo. Então, quando ficam 2, o que tem que fazer? Se eles são iguais, não tem erro. Aqui, no caso, eles são iguais. 123, 123. Então, a mediana vai ser 123. Agora, se eles forem diferentes, você faz uma média dos dois. Você soma e divide por 2. Ok? Então, no caso, para essa mediana, ficaram 2 valores no centro, no meio, e com os valores distribuídos em ordem crescente. Então, se são 2 valores iguais, a mediana é esse valor. A mediana no exercício 7 é 123. E no exercício 8 pede a moda.
Lembra que o primeiro exercício já foi de moda? Moda é o valor que mais aparece. No caso, quem mais aparece aqui é o 123. Daí alguém pode falar assim, mas o 100 também aparece duas vezes, ó. 100, 100. Realmente, o 100 aparece duas vezes, mas o 123 aparece três. Ganhou do 100. Concordam? Então, a questão da moda pode ter mais de uma, mas tem que ser o que mais aparece mesmo. Se tem um aparecendo duas vezes e outro aparecendo três vezes, como três é mais que dois, a moda é somente o número que aparece três vezes. Então, nesse caso, a moda é 123. Tá, alguém falou comigo, deixa eu ver. Tudo bem, Bárbara, depois você assiste o vídeo. Acho que tá tudo certo, né, pessoal? Sem dúvida, então? Então, nesse caso, a moda é o 123. Mas ele também foi mediana no exercício anterior. O mesmo número pode ser mediana e moda? Sim. O mesmo número pode ser mediana, média, moda, os três, tá? Pode dar o mesmo resultado, acontecer de coincidir resultado, sim. Por fim, para as questões 9 e 10, nós temos um gráfico. O gráfico apresenta o comportamento de emprego formal surgido, segundo o CAGED, no período de janeiro de 2010 a outubro de 2010. Daí, quais são os valores que eu tenho nessa tabela? 181.419, 209.426, 266.415, 305.068, 298.041, 212.962, 181.796, 299.415, 246.876 e 204.804. Quantos valores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. Ok? Então, nós temos 10 valores. Então, se por acaso algum exercício pedir média, nós também vamos somar, é claro, a média sempre tem que somar todos os valores e dividir por 10, né? Média é sempre assim, 20 valores, soma e divide por 20. 100 valores, soma e divide por 100. É sempre dividido pela quantidade de valores. Daí no exercício 9, e outra coisa, nota que os valores não estão em ordem, não estão ordenados, tá? Se algum exercício pedir mediana, o 9 ou o 10 pedir mediana, a gente tem que colocar em ordem. 9, com base no gráfico, o valor da mediana dos empregos formais surgidos no período é. O que é mediana mesmo? Mediana, valor que está no meio com os valores colocados em ordem. Lembra o que eu falei para vocês? No Enem, sempre cai, todo ano cai mediana e os valores nunca estão em ordem, tá? Se no meio ficar um valor só, ele é a mediana. E se ficarem dois? Aqui, por exemplo, coloquei em ordem. 181 mil até o 305.068. Tá? Coloquei em ordem. O meio, riscando o primeiro e o último.
segundo e penúltimo, terceiro, antepenúltimo, quarto e antepenúltimo. Daí sobraram 2 números. Eles são iguais? Não. Não são números iguais. Daí, nesse caso, o que que faz? Lembra que eu falei, quando ficarem 2 no meio e eles forem diferentes, você soma e divide por 2. Então, faz a média, né? Eu falei que faz a média. Mas se são 2 números, o que que é a média? É a soma dos dois dividido por 2. Então, você vai pegar o 212.962 mais o 246.876, vai somar. Eu não coloquei o resultado da soma aqui, mas esse resultado dividido por 2 vai dar 229.919. Tem alternativa? Tem. Tá ok? 229.919. E o exercício 10 pede, com base no gráfico, o valor da parte inteira da média dos empregos formais surgidos no período. Então, agora ele quer a média dos 10 valores. Então, tem que somar os 10 e dividir por 10. O que, que é esse parte inteira? O que fica antes da vírgula. Então, o resultado, a gente vai pegar somente o que está antes da vírgula, tá? Então, eu vou somar os 10 valores. A soma dos 10 valores dá 2.406.222. Como eu quero a média, eu vou dividir por 10 e vai dar, então, 240.622,2. Como eu peço somente o valor, a parte inteira é o número antes da vírgula. Então, a nossa resposta para o exercício 10 é 240.622. Tem alternativa, tudo certinho. Estou satisfeito, deu tempo de comentar tudo que eu queria, falar tudo que eu queria. Eu quero saber agora se tem dúvida. Alguma dúvida, pessoal? Demora para o que eu falo chegar até vocês, por isso que eu estou esperando. Obrigado, Lara. Ganhei o elogio da Lara também. Belezinha. Muito dado, viu? Então, pessoal, por hoje é isso. Tá ok? Muito obrigado pela presença virtual. E tchau. Bom fim de semana para vocês. Até semana que vem. Tchau.